O Ministério Público pediu à Justiça que sejam interrompidos os contratos de prestação de serviço entre prefeituras da região com uma casa de acolhimento para menores da cidade. Conselheiros tutelares denunciaram, entre outras irregularidades, supostas condutas agressivas de funcionários da unidade. Então agora nós A conduta agressiva envolvendo funcionários desta casa de acolhimento localizada em Fernandópolis foi denunciada à polícia e ao Ministério Público por conselheiros tutelares. Este conselho tutelar recebeu uma denúncia de uma suspeita de maus tratos que estaria acontecendo em uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes. A própria equipe técnica da casa nos comunicou. Nós, como atribuição do Estatuto da Criança e do Adolescente, comunicamos à Polícia Civil para investigar a veracidade dos fatos e também comunicamos ao Ministério Público para sugerindo o afastamento dos envolvidos até apurar a veracidade da situação, dos fatos, né? A equipe técnica da casa relatou isso para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar de Fernandópolis fez uma apuração prévia do que estava acontecendo, ouviu as supostas vítimas, ouviu um outro cuidador como testemunha e então, convencido de que essas informações eram verídicas, pediu então à direção da Casa Cofasp que suspendesse esses cuidadores. A casa não suspendeu, sob a alegação de problemas trabalhistas, disse que não poderia fazer isso. Então, o Conselho Tutelar registrou um boletim de ocorrência e também representou ao Ministério Público para que o Ministério Público tomasse alguma providência. Quando esses fatos chegaram até o meu conhecimento, eu entrei com um pedido judicial de medida protetiva, com base na lei Henri Borel, porque havia aí violência praticada em situação de violência doméstica contra esses acolhidos. O meu pedido foi deferido, saiu uma ordem judicial afastando esses cuidadores de suas funções até que a investigação fosse finalizada. Então, hoje, esses cuidadores estão afastados de suas funções e não estão mais trabalhando. Entre as práticas abusivas estão relatos de que 2 colaboradores teriam feito bullying e ainda usado arma de choque contra 2 internos. As vítimas são uma criança e um adolescente. Nossa equipe foi até o local onde as denúncias são investigadas. Só está autorizado a falar o presidente. Nós nem podemos mostrar a funcionária que, no caso, nos atendeu, mas até o momento ninguém se pronuncia e, neste momento, não tem ninguém que possa vir falar com a reportagem sobre o que estaria ou aconteceu dentro dessa casa de acolhimento. Os 2 funcionários continuam afastados da unidade enquanto as investigações estão sendo feitas. Porém, o Ministério Público ajuizou uma ação que tem o objetivo de suspender o convênio da entidade com a Prefeitura e outros municípios da região. A justificativa seria a falta de estrutura no prédio e a falta de capacitação dos funcionários. Então, assim, a gente tem um problema estrutural em relação ao imóvel. Os serviços de acolhimento, eles têm que ter um aspecto de casa, de residência. E ali o imóvel da Casa Cofasp não tem esse aspecto, né? Ele tem muitas portas quebradas, banheiros sem porta, armários sem porta, o teto quebrado. Eles não têm um espaço adequado residencial. E não só por culpa da Cofasp, da direção da Cofasp, mas dos próprios municípios que têm convênio, nunca foi feito nada. Por mais que a gente tentasse, né? E eu tentei muitas vezes, me reuni muitas vezes com as prefeituras e com a direção da casa para que a gente buscasse uma reforma ali, não foi possível. Eles têm também uma rotatividade muito grande de cuidadores, que são os profissionais que estão ali no trato direto com as crianças e com os adolescentes. E isso é muito prejudicial para as crianças e para os adolescentes, porque eles precisam formar vínculos, né, com as pessoas que estão ali. Havia sempre uma rotatividade muito grande, falta de capacitação desses cuidadores por alegados motivos de falta de pagamento, para pagar hora extra, para eles fazerem as capacitações, ainda que elas fossem oferecidas muitas vezes gratuitamente. Rotatividade na própria coordenação da casa, tem um procedimento administrativo de fiscalização dos serviços, e que eu venho acompanhando desde 2019. Então, em razão de muitos outros fatores, além né, dessa denúncia de agressão pelos cuidadores, eu ingressei com uma ação civil pública de obrigação de fazer contra o município de Fernandópolis, Pedranópolis, Macedônia e Meridiano, que são os municípios que compõem a comarca de Fernandópolis, para que eles rompessem, né, o termo de parceria
e assumissem os cuidados desses adolescentes ou procurassem outras instituições que realizassem esse trabalho para que eles pudessem ser transferidos. Eu fiz um pedido liminar, mas ainda não há decisão judicial sobre o meu pedido. Até o momento, a Casa de Acolhimento não enviou nenhuma nota sobre o que teria ocorrido na unidade. Bom, as crianças e os adolescentes que estão lá hoje são de diversos municípios, não só do município de Fernandópolis. Hoje nós temos cerca de 14 acolhidos entre crianças e adolescentes. Do município de Fernandópolis mesmo, nós temos 5, da comarca, de uma forma geral, são 7. Os demais são de outros municípios. Cada município tem que se responsabilizar por sua criança e por seu adolescente. Então, ou encaminhá-lo para um outro serviço de acolhimento, ou o próprio município instituir um serviço de acolhimento e colocar essas crianças e esses adolescentes no seu próprio serviço. Existe a lei Henri Borel que ela estabelece que todas as instituições de proteção à criança e adolescente, assim que tiver conhecimento de violação de direitos, castigo físico, cruel, degradante contra a criança e adolescente, eles devem comunicar ao Conselho Tutelar. Este Conselho Tutelar deve comunicar imediatamente ao Ministério Público para as maiores providências, né? Bom, e nós solicitamos um retorno da Casa de Acolhimento e até o momento não recebemos a resposta. A Prefeitura de Fernandópolis também não se manifestou.